Se inscreva agora no canal, clique no sininho e receba as notificações. Compartilhe o canal em suas redes e também nos grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook e não se esqueça de deixar seu comentário. Os amoritas eram povos semitas, oriundo do deserto sírio-árabe, que invadiram as cidades-estados da Suméria por volta do ano 2000 a.C., após a queda da civilização suméria-acadiana. Eles fizeram a sede de seu império na cidade sumeriana de Babel. Foi de Babel que os amoritas comandaram o seu império. E a grande cidade de Babel era um dos muitos centros comerciais sumerianos graças à estratégica localização, cerca de 75 quilômetros da atual capital iraquiana, Bagdá. Os amoritas nunca chamaram seu reinado de Reino Babilônico ou Império Babilônico, e sim de Reino Amorita, ou Reino Amorreu. E isso foi feito desde o seu primeiro rei, que foi o rei Sumu-Abum, até o seu último rei, que foi o rei Samsu-Ditana. Todos os reis amoritas chamavam seus domínios de Reino Amorita ou Reino Amorreu, e não Reino Babilônico. O Império Amorita foi erguido pelo amorreu Sumu-Abum por volta do ano de 1894 a.C., resultando em diversas disputas com os remanescentes dos povos sumérios e acadianos, até a unificação realizada pelo imperador Hammurabi, formando o que é chamado de Primeiro Império Babilônico, embora não houvesse um Império Babilônico propriamente dito. O grande Império Amorita durou 300 anos, de 1895 a.C., com Sumu-Abum sendo seu primeiro rei, até o ano de 1595, com o rei Samsu-Ditana, sendo, claro, o seu último e derradeiro rei. O rei Hammurabi foi responsável por um grande avanço no setor agricultor ao construir canais de irrigação próximos aos rios, além de expandir o reino amorita para além do Golfo Pérsico, agregando territórios da atual Turquia, do rio Kabur, na Síria e nos montes Zagros, mais ao leste. Tais avanços imperiais exigiram um controle efetivo do Estado, que ficava responsável por fiscalizar todas as obras empreendidas pelo imperador. Com isso, o Estado ficou centralizado na mão da monarquia, que com o passar dos tempos mostraria caráter mais interventor e autoritário em suas decisões. A história clássica fala que Hammurabi escreveu o primeiro código de leis conhecido. Porém, isso não é verdade, pois o rei de Lagash, Urukagina, é quem escreveu o primeiro código de leis que ficou conhecido. E o código de leis do rei de Lagash, Urukagina, ficou conhecido como Código de Urukagina. E temos também o rei da poderosa cidade de Ur-Namur, que também escreveu um código de leis, conhecidos como Código de Ur-Namur. E o Código de Ur-Namur foi descoberto somente no ano de 1952 pelo assiriólogo e professor da Universidade da Pensilvânia, Samuel Noah Kramer. E é bem provável e possível que Urukagina não foi o primeiro a escrever códigos de leis. Apesar de tomar a cidade dos antigos povos sumérios e acadianos, que desenvolveram suas próprias culturas, os amoritas adotaram a mesma escrita, a mesma arte, a mesma literatura e o mesmo sistema de educação, apesar de manterem seu idioma de origem semita. Na prática comercial, os mercadores eram subordinados ao Estado na venda de produtos artesanais, auxiliando a monarquia na cobrança de impostos dos contribuintes. De fato, as atividades privadas eram subsidiadas pelo Estado, que fornecia propriedades agrícolas aos funcionários públicos e também arrendatários, fazendo com que o poder público controlasse o giro da economia.
Os antigos povos mesopotâmios, que eram politeístas, ou seja, acreditavam em vários deuses, presenciaram uma grande reforma religiosa a mando de Hammurabi. O deus Marduk seria levado como principal divindade de toda a Mesopotâmia, recebendo uma importância reverência com a construção do zigurate de Babel, que seria citado no livro de Gênesis, na Bíblia, como a tentativa humana de chegar ao céu, a famosa Torre de Babel. Com a morte da importante figura política de Hammurabi, o Império Amorita cairia com as revoltas populares das cidades-estados dominadas. As conspirações contra a sucessão imperial e as grandes cargas de trabalho delegadas pelo Estado aos camponeses resultaram em revoltas incontroláveis. Isso daria margem para a invasão dos cassitas, povo indo-europeu que habitava no leste do rio Tigre, a Baixa Mesopotâmia, acabando com o domínio dos amoritas. Samsuditana foi o último rei amorita. Ele perde seu reinado para os hititas. O rei hitita Mursil I, com a derrota do povo amorita, é quem dá cabo da derrota final do reino amorita. Com a derrota do povo amorita, os cassitas tomam o poder na região. Na época de Abraão, até que existia a famosa e imponente cidade de Ur, mas esta cidade não estava em poder dos caldeus, pois esta tribo não estava no poder no momento. Quem estava no poder nesta ocasião era o clã dos Amoritas, que fundaram o Império Amorita com o rei Lugal ou Patese Sumoabum, que foi o seu primeiro rei da tribo Amorita. Não esqueça de se inscrever no canal. Clique no sininho para receber as notificações. Compartilhe o canal. Dê o seu like. Deixe também seu comentário.